Mais uma vez, minhas amadas irmãs e minhas amigas, estou eu, em forma de gratidão a Deus pela misericórdia e pela graça que Ele teve para comigo, de dar essa dádiva oportunidade de mais um dia despertar. Aqui, minhas irmãs, estou agradecendo ao nosso Senhor Jesus Cristo pela salvação, porque se não fosse por ele sido obediente ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, aqui nós não estaríamos. Então, todos os dias nós temos que agradecer a Jesus pela nossa salvação. Minhas amadas irmãs, espero que todas estejam bem. Por aqui tudo vai muito bem, graças a Deus. Desejo a cada uma de vocês ótimo dia, ótima continuação de semana. Então, minhas irmãs, vou estar lendo um versículo somente que se encontra no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, o livro das revelações. Para muitos é um livro tão temeroso, mas ali está as revelações que está acontecendo, que hão de vir também e o que herdaremos no futuro. Então, minhas amadas irmãs, vou estar lendo somente o versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Amém? A palavra do Senhor diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? A palavra de Deus já diz. Se sermos fiel até a morte, receberemos a coroa da vida eterna. Minhas irmãs, vivemos em um mundo em que muitas pessoas estão desistindo tão facilmente de tudo. Desistem dos sonhos, desistem dos relacionamentos, desistem da fé, desiste do chamado de Deus na vida delas. Porém, a palavra ensina que Deus honra aqueles que permanecem fiéis até o fim. Minhas amadas, fidelidade é permanecer leal a Deus em qualquer circunstância das nossas vidas. Estamos felizes, lealdade, fidelidade. Estamos tristes, lealdade e fidelidade. Porque não devemos estar sendo fiel a Deus somente na bonança. Minhas amadas irmãs, está faltando a saúde? Seja fiel a Deus. Ore, agradeça a Deus em dobro. Permaneça fiel, que tudo irá se resolver. Porque sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, tudo Ele faz no momento que Ele quer e quando Ele quer. Basta nós sermos fiel a Ele, porque Ele sempre dá o melhor para nós. Minhas amadas, está na tribulação? Fidelidade. Está no deserto? Fidelidade. Está faltando comida na sua despensa? Fidelidade. Está com seu aluguel atrasado, sua água, sua energia? Fidelidade, que o Deus que nós servimos é um Deus de abundância. Ele é um Deus que tudo Ele pode. Ele é um Deus dono do ouro e da prata. E não é qualquer ouro e não é qualquer prata como esse que nós conhecemos aqui. Ele é o dono da providência. Tudo o que há em cima e embaixo da terra, tudo é dele, minhas amadas irmãs. Então, temos que permanecer com fidelidade a Ele. Perseverança é continuar caminhando mesmo quando surgem dificuldades. Por quê? As dificuldades vêm, sempre estamos relatando. Não é porque somos cristãos que a nossa vida se torna leve, não. A partir do momento que ali aceitamos Jesus, só de nós aceitarmos Jesus, permanecermos firmes, nós sabemos que nós vamos herdar a coroa da vida. Mas ali começa a vir as provas. Mas quando Deus está provando nós, é para amadurecermos, como estamos sempre falando nesse caso.
Deus, minhas irmãs, não está procurando pessoas perfeitas, mas Ele procura pessoas que permanecem fiéis a Ele. A fidelidade, minhas amadas irmãs, é uma marca dos servos do Senhor. Temos como, por exemplo, também, da fidelidade. Vamos estar lendo no livro de Lucas, capítulo 16, o versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. E assim é. Se nós formos fiel no mínimo, vamos ser fiel no muito. Se tu está doente, seja fiel, que quando você curar, a tua fidelidade se dobre, minha irmã. Tu não esqueças do Deus, porque muitas vezes também as pessoas só estão lembrando de Deus no momento que elas precisam, no momento da angústia. Assim que Deus resolve o caso para elas, elas estão abandonando. E não é isso que Deus quer. Deus quer pessoas que sejam fiel nas pequenas coisas e também nas grandes coisas. Deus observa a nossa fidelidade. Ele vê através da nossa oração, nossa leitura bíblica, no serviço da igreja, na família, nas pequenas responsabilidades que nos cabe a nós. Antes de confiar grandes bênçãos, Deus prova a nossa fidelidade nas pequenas coisas, minhas irmãs. Muitas pessoas ali, quando Deus começa a prova nessas pequenas coisas, as pessoas já desistem, porque elas não estão firmadas, não estão enraizadas, ponharam uma fé na areia. Vem qualquer vento, qualquer água leva, mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós se enraizamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas querem grandes milagres na vida delas, mas não permanecem fiéis nas pequenas tarefas, porque nós sabemos que há diversos tipos de tarefas para nós. E a perseverança, minhas amadas irmãs, produz crescimento no mundo espiritual. Como está relacionado no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 2 ao 4. Vem ali falando das provações que fortalecem a nossa fé. Assim, minhas amadas irmãs, vou estar lendo para maior entendimento. Em Tiago, capítulo 1, capítulo 1, do 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência da sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em qualquer coisa alguma. Então, a palavra de Deus está sempre nos fortificando, e nós vamos buscando, lendo os versículos da Bíblia onde nos fala de fé, e sabemos que tudo que está escrito na Bíblia é literalmente verdade. Quem persevera, ele amadurece, aprende a confiar, cresce espiritualmente. E assim que Deus quer em nossas vidas, que nós sejamos fiel e assim nós vamos nos amadurecendo. A luta não veio para destruir você, minha querida, mas para fortalecer a sua fé. Assim eu creio que toda vez que vem uma luta, vem uma provação, eu creio que é para fortalecer a minha fé. E assim me apego cada vez mais ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que Ele é a minha única esperança, Ele é o meu socorro bem presente nos momentos de angústia. Grandes homens e mulheres da Bíblia perseveraram. Olha, temos exemplo como Noé. Construiu a arca durante muitos anos sem ver a chuva e permaneceu fiel. Isso é fidelidade. Fidelidade é a fé, andar sem ver.
É crer sem ver que vai acontecer, mas crer no seu coração verdadeiramente que vai acontecer. José também. José teve sonhos, revelações a ele, né? Quando era mais jovem. Pois ele contou seus sonhos a seu pai e seus irmãos. Os seus irmãos, por inveja, jogaram ele no poço, depois venderam. Ele foi vendido, ele foi preso injustamente, mas nunca abandonou Deus. Isso é ser fiel. Ele foi morar no Egito, no meio das pessoas maléficas, mas continuou sendo fiel a Deus. Outro exemplo, Jó. Perdeu bens, todos os bens, perdeu seus filhos. Sua saúde, porém, continuou confiando em Deus. A fidelidade de Jó é muito grande. Muitos falam, quero ter a paciência de Jó. Gente, vocês não têm noção o que é perder tudo. O que é perder os 10 filhos de uma vez, que nós sabemos que uma das dores mais terríveis que há é perder um filho. E Jó perdeu seus 10 filhos de uma vez. Muitas vezes nós falamos coisas que nós não íamos suportar. E nós falamos porque lemos que muitas vezes nós pensamos que o que está escrito na Bíblia parece um conto de fada. Por isso que temos que tomar muito cuidado mesmo com o que estamos lendo, principalmente com o que estamos lendo, não, com o que estamos falando relacionado a Deus. Porque as nossas palavras têm poder, então nós temos que pensar o que vamos falar, porque Jó suportou tudo e não abandonou o seu Deus, que é o nosso Deus de Israel. Todos eles venceram, minhas amadas irmãs, porque eles não desistiram. E assim que Jesus quer, assim que Deus quer que nós não desistimos das lutas, provas, das decepções. Se permaneceres fiel, herdará a coroa eterna. Jesus é o maior exemplo de fidelidade. Se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 12, do versículo 2 ao 3. Vou estar lendo a fidelidade de Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aqueles que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não se enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Aqui vemos, minhas amadas irmãs, o maior exemplo de fidelidade também foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Suportou a cruz por amor de nós, como já relatei no início da gravação. Mesmo sendo rejeitado, perseguido, humilhado, permaneceu fiel no propósito do Pai. Se Jesus perseverou, nós também podemos perseverar, porque Jesus diz que ele venceu o mundo e nós podemos vencer também. Se queremos ser fiel, buscamos em Deus, nós vamos vencer. Deus recompensa sempre os fiéis para com ele. Como está no texto do livro de Gálatas, do capítulo 6, versículo 9. Mesmo sendo rejeitado, perseguido, humilhado, Jesus foi fiel, minhas irmãs. Ali diz no livro de Hebreus. E em Gálatas, do capítulo 6, versículo 9, não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. O que diz não desfalecemos? Porque nós temos que buscar de fazer o bem, não é pensando se nós vamos colher o que nós plantamos. É como um legado. Vamos fazer o bem porque temos os nossos filhos, temos os nossos netos. Nós podemos não estar mais aqui, podemos ter desfalecido. Mas quem ainda herdará o que nós fizemos são os nossos filhos, nossos netos. Então, minhas amadas irmãs, existe um tempo da promessa
para se cumprir. E é assim que nós devemos fazer, buscar sempre de fazer o bem. Quem permanece fiel, colhe aquilo que Deus prometeu. A recompensa pode não chegar no nosso tempo, mas chegará no tempo perfeito de Deus. Porque Deus trabalha com perfeição. Porque Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta, nem para que se arrependa. Deus é o Deus tão fiel que tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então, minhas irmãs, quero trazer um pouco essa palavra para os dias de hoje. Hoje enfrentamos muitas tentações para desistir da caminhada com Cristo, que estão querendo fazer-nos desistir. Uma das tentações é problemas financeiros, enfermidades, perseguições, decepções, cansaço espiritual. Porque muitas pessoas estão desistindo da fé, porque desde quando nascemos, nossos também ancestrais, nossos pais, avós, bisavós, a Bíblia diz, Jesus está voltando. E as pessoas estão desacreditando, porque está se passando anos e anos e nada de Jesus voltar. Mas sabemos que Jesus está voltando. Aquele que morreu, Jesus voltou. Por mais que ele não tenha morrido com Cristo, mas Jesus voltou para ele. E ele ressuscitará, sendo para a vida eterna ou sendo para a morte eterna. Mas Jesus voltou. Mas sim, não sabemos se vai ser na nossa geração, mas tudo indica que sim, que Jesus vai voltar nas nuvens. Haverá o arrebatamento, está escrito na Bíblia, é verdadeiramente. Porque tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Não, a Bíblia não é um livro qualquer, minhas amadas irmãs. Então, que nós permanecemos fiéis, que nós não sejamos levianas, que as más doutrinas venham entrar nas nossas mentes, nas nossas cabeças, nos tirando o foco que é Cristo. O meu foco é Cristo, batalharei para ir para o céu. Não podemos ser, como diz o ditado, igual peixe, nadar para morrer na praia, não. Nós temos que nadar e atravessar para nós cantarmos o hino da vitória. Então, minhas irmãs, como já relatei, Deus continua dizendo, permaneça fiel. A fidelidade não depende das circunstâncias da nossa vida, depende da nossa confiança em Deus. Talvez, minha amada irmã, você esteja cansado pensando em desistir. Hoje Deus lembra que Ele recompensa quem permanece firme na luta. Porque sabemos que a luta é passageira, mas a recompensa é eterna. Olha que maravilha, o nosso Deus é tão fiel, maravilhoso. Ele fala tão tremendamente conosco. Ele só diz, minha filha, permaneça fiel. Tudo que você está passando vai acabar. Como sabemos que tudo que há na terra passa, a casa passa, a beleza passa. Você é nova, um dia você vai ficar velha se você tiver oportunidade de alcançar a velhice. Tudo passa, o que menos passa é a palavra de Deus, que é verdadeira e Jesus vai voltar sim, minhas amadas irmãs. Continue orando, continue adorando, temos que adorar o nosso Deus, continue servindo a Deus. Minhas amadas irmãs, se você deseja renovar sua fidelidade com o Senhor e decidir perseverar até o fim, coloque sua vida diante de Deus em oração, diga, Senhor, fortaleça minha fé, ajuda-me a permanecer fiel quando tudo parecer difícil. Dai-me perseverança para cumprir o seu propósito e nunca desistir da sua presença. Em nome de Jesus. Tudo que nós ponhamos diante de Deus, porque nós sabemos que Jesus é o nosso caminho. Muitos só têm o costume de orar, pedir a Deus, clamar a Deus. Tudo que nós oramos, pedimos, nós temos que apresentar a Deus em nome de Jesus. Porque nós só vamos chegar a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre falamos, não vamos chegar a Deus pulando janela. Há só uma porta, só um caminho, que é Jesus Cristo. A fidelidade nos mantém no caminho, minhas amadas irmãs. E a perseverança nos conduz até a vitória. Que maravilha! Quem permanece fiel em Deus jamais será envergonhado.
É isso que nos dá o ânimo de ser fiel, porque na palavra do Senhor diz que o Senhor não deixa que o seu seja envergonhado. Então, minhas amadas irmãs, que nós permaneçamos fiel, que se nós formos fiel a Deus, Deus será fiel a nós, Deus vai nos honrar. Que nós possamos, minhas amadas irmãs, calar todas as vozes do mundo, as vozes do inimigo, e escutar somente a voz do Senhor. E cremos o que está escrito na Bíblia. Jesus vai voltar sim. Se alguém está te ensinando que Jesus não vai voltar, isso é mentira. Jesus vai voltar sim. Sendo que vai voltar, talvez volte para ti ou para mim antes de qualquer uma, como sabemos que Jesus tem voltado esse dia para nossa irmã Zulene. Jesus pode voltar hoje para mim, ou pode voltar amanhã, para qualquer uma de nós. Mas ele vai voltar sim, e haverá o arrebatamento, aonde, primeiramente, será despertado os que morreram em Cristo, e depois Jesus vai voltar com a igreja a buscar os seus, haverá o arrebatamento. Se assim nós não formos, minhas amadas irmãs, antes, através da morte por acidente, velhice ou enfermidade, nós esperamos em Cristo Jesus com fidelidade, perseverança, para subirmos nas alturas com Ele, no arrebatamento. Então, minhas amadas, aqui desejo que cada uma de vocês esteja buscando em oração fortificar sua fé. Agradeço aqui minha oportunidade e peço que todas fiquem na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.